Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco, esteja com a igreja. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino de número 57. Nós estamos hoje sem instrumentos, eu pediria ao Leonardo para ver se ele pode acompanhar na bateria. E não sei se o Henrique pode acompanhar baixo. A Fernanda vai reger. Número 57. Seja louvado o Deus Supremo, Deus adorado em Israel, que onipotente prodígios obras, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus adorado em Israel. Só Deus merece honra perene, em nós não cesse o seu louvor, sempre exaltado por todos seja, sempre louvado com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus adorado em Israel. Abramos nossas Bíblias. Hino de ingresso ao templo. Salmo de ações de graças. Salmo 100. Leiamos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai que está nos céus, Deus eterno que está sentado no trono, e ao Cordeiro, Senhor Jesus, seja o louvor,
a honra, a glória e o domínio para todo sempre, Senhor. Ó Deus eterno, louvamos o teu nome. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso culto. Ajuda-nos, Senhor, a prestar esse culto, Senhor, que só a Ti é devido. Nosso Deus e Pai, nós gostaríamos, Senhor, de enunciar a Ti, Senhor, que a irmã Nissete já está junto ao Teu trono. Nós, Senhor, Te agradecemos pela vida dela, pelos dias que ela passou conosco aqui. Que Tu estejas confortando seu marido e toda a sua família. Esteja guardando, Senhor, o seu filho que está de viagem. Pai Celestial, nós, Senhor, queremos Te suplicar em favor dos enfermos. Senhor, citamos alguns. A irmã Celita, Senhor, serva fiel, que todo momento, Senhor, ela estava aqui na igreja, era uma das primeiras a chegar. O irmão Carlos Godinho, Senhor, que Tu o abençoes e levante-o, Senhor, daquela prostração. Senhor, nosso Deus e Pai, também nos lembramos da Dona Maria Lorierte. Lembramos, Senhor, da Dona Maria José. Lembramos, Senhor, que Tu cuidas e tens cuidado da irmã Maria Malice. Senhor, também a Dona Sueli, Senhor. Senhor, o pastor Francisco, ontem falamos com ele, Senhor, está bem mais forte. E só a Tua graça e misericórdia, Senhor. Ó Pai Celestial, a Jacira, sua esposa, Senhor, fiel companheira, Senhor, que Tu estejas também cuidando dela. Ó Pai, o pastor Valdinei, Senhor, também nós nos lembramos dele e colocamos nas Tuas benditas mãos. A irmã Glorinha, Senhor, a Letícia, aquela jovem tão linda, Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, também a Ana Cláudia, Senhor, que Tu dissipe dela todas aquelas dores. Senhor, nosso Deus, o doutor Cristiano, Senhor, nós Te agradecemos porque me parece que ele já está indo para o quarto, depois, Senhor, daquela situação difícil pelo qual ele passou e a Tua misericórdia, Senhor, o alcançou. Nós, Senhor, Te agradecemos porque Tu tens cuidado deles e que a Tua vontade tem sido feita na vida dos Teus filhos e nas nossas vidas, ó Pai Celestial. Pai Celeste, nós também Te agradecemos pela vida do pastor Márcio, que está aqui conosco mais uma vez, para nos alegrar e trazer, Senhor, a palavra, Senhor, que Tu estás colocando em seu coração, para, Senhor, edificar a igreja, para a salvação de almas. Ó Pai Celestial, abençoe a cada família da igreja, Senhor. Abençoe, Senhor, ao presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e o seu governo. E ele não, Senhor, se afaste do lema Deus acima de tudo. Ó Pai Celestial, guarde a cada um de nós, conforte os corações dos enlutados, fortaleça, Senhor, aqueles que estão fracos. Receba a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, queridos. Nós hoje estamos com o nosso conjunto desfalcado, né? É o Pedro, que toca o violão, está envolvido lá, conforto, consolando lá a sua namorada. Tinha a irmã Nizete como sua avó. Deus esteja confortando os corações.
Queremos lembrar ainda os irmãos que continuam os cultos por meio da internet, das quintas-feiras, com o diácono Marcos Conceição. Tá? E parece que nós só temos esse anúncio. Leda, tem algum outro anúncio? Não? Tá bom. Nós vamos convidar então a Fernanda para ministrar o louvor, mesmo a capela ou com acompanhamento sem o violão, só com o contrabaixo e a bateria. Bom dia, irmãos. Convido vocês a se colocarem de pé, para estarmos louvando o Senhor. E o primeiro cântico que nós vamos estar cantando é uma música que a gente canta com as crianças. E ela fala que pouco a cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, o Senhor vai me transformando. Ontem, quando eu recebi a notícia, né, do falecimento da dona Anisete, essa música, eu já estava refletindo sobre ela e observando a vida da Anisete, o tempo que a gente teve com ela aqui, a gente viu esse crescimento, né? Essa mudança, esse processo de santificação, né? O Senhor foi moldando, foi cuidando da dona Anisete e assim Ele faz com a gente, né? Pouco a pouco, da forma a gente vai andando com Ele, a gente vai se tornando parecida com Ele e Ele vai nos colocando, moldando nosso caráter, moldando a nossa vida. Então, convido vocês para a gente estar cantando essa música. Pouco a pouco, a cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me, desde que a meia volta eu dei, cresço na graça do meu Rei. Cristo transforma-me, querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e veio a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. No início, pouco a pouco, a cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me, desde que a meia volta eu dei, cresço na graça do meu Rei. Cristo transforma-me, querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e veio a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. E vendo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. Amém. A próxima canção, ela diz que cada vez que a minha fé é provada, me dá a chance de crescer um pouco mais. Conforme vamos andando, caminhando com o Senhor, nós vamos amadurecendo e crescendo nele.
vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações
Malaquias, no capítulo 3. Diz assim no versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Nós somos o novo Israel, igreja. E o Senhor tem cuidado de nós todo dia e a cada momento. Muitas vezes nós nos esquecemos disso e muitas vezes nem percebemos dos grandes benefícios que o Senhor tem feito conosco. Ele diz assim, no versículo 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o nosso Deus não muda. Louvado seja Ele. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida, porque eu, o Senhor, não mudo. Assim, queridos, nós podemos ver que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Alguém fala assim: o dízimo é coisa do passado. Mas o Senhor Jesus Cristo sentou-se lá no templo com os seus discípulos, ficou observando lá perto do gasofilácio as pessoas indo lá e colocando as suas ofertas. E o povo de Israel não ia ao templo de mãos vazias, sempre levava alguma coisa ao templo. Mas ele observou uma viúva que foi lá e depositou tudo que ela tinha. Essa deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo que ela tinha. Eu e você, meus irmãos, precisamos fazer esse exercício também, de nos doarmos e nos entregarmos ao Senhor. Todos nós somos convidados a participar dessa bênção de trazer as suas ofertas, dízimos e ofertas. Aqui na nossa igreja, as ofertas, elas se destinam ao campo missionário. E outras, elas se destinam à caixa diaconal. E o dízimo, ele se destina à manutenção do culto aqui
nesse local. Por isso nós estamos aqui nesse templo maravilhoso, dedicado ao Senhor nosso Deus para a glória e honra dele. Convido os irmãos então para se colocarem de pé e cantarem conosco o hino 261. Ele fala de que nas mãos do Senhor tudo nos tem enriquecido. Você pode trazer a sua oferta. Ninguém é obrigado, mas todos são convocados e convidados a participar dessa bênção. Venham e participem. Entoemos então. O diácono Marcos, e agradeço ao Senhor a bênção dessas ofertas. Senhor nosso Deus e bendito Pai, a Ti, Senhor, rendemos toda a gratidão, porque, ó Deus, sabemos que a Tua boa mão de graça e de poder tem sido, Senhor, a causa de não sermos consumidos. E nesta manhã, Senhor, diante daquele que merece toda a honra e toda a glória e todo o nosso louvor, nos prostramos diante do Senhor para declararmos com os nossos lábios e com os nossos corações que Tu és Senhor e que não há outro Pai além de Ti. Receba, Senhor, a gratidão, receba o louvor do Teu povo que nesta manhã, reunido em Tua presença, aqui estamos, Pai, para dizer e bem dizer que só o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti. Te louvamos pelo Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos, agradecidos. Amém e amém. Nós gostaríamos de comunicar à igreja mais uma vez. Chegaram novos irmãos aqui e que partiu e está nas mansões celestiais, a irmã Nissete. O sepultamento se dará amanhã no cemitério São Miguel, é isso? O horário nós não temos ainda. Mais tarde a gente deve ter esse horário ou comunicaremos através da internet. Tá?
irmão Ailson, talvez ele consiga esse horário mais cedo para a gente, ainda hoje no horário da escola. Bom, hoje nós estamos contando com a presença agradável, amável, Dr. Márcio. Vamos trazer a mensagem do Senhor. Deus está na ministração santa. Bom dia a todos, graça e paz, bom estar mais uma vez e poder, em conjunto, meditarmos na palavra do Senhor. A Ele é toda honra, toda glória, todo louvor, para todo sempre, em nossas vidas e em toda a criação. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar nessa manhã para nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do verso 12. Livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, nós vamos ler até o verso 24. Ora, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse Israel a José: não apacentam os teus irmãos em Siquém? Vem, e te enviarei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou José que andava errante pelo caminho, ou pelo campo em algumas traduções, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu ele: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles ouviram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos dele, dizendo: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse: não derrameis sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando, e tomando-o, lançaram na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós entramos na Tua palavra. Meditamos, Senhor Deus, na Tua revelação, Senhor.
Que o Teu Santo Espírito possa, Pai amado, encontrar caminho em nossos corações e nossas vidas, para que possamos ser transformados pela Sua palavra. Que o Senhor, Pai amado, possa estar presente, Pai amado, naqueles que nos assistem pela rede social. Que eles possam escutar a Sua voz através da minha, Senhor Deus, e que o Senhor possa consertar, Pai amado, aquilo que eu venho a dizer. Que a Tua palavra possa encontrar, Pai amado, o terreno propício e germinar, Pai amado, de forma que possa produzir raízes fortes, saudáveis, vidas transformadas, Senhor Deus. Que nós possamos ser transformados pelo Teu Santo Espírito. É que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. O livro de Gênesis é um livro ímpar na cultura mundial. Ele abre uma introdução da vida humana que desentoa de todas as outras civilizações do mundo. Nós não estamos num conflito, no Gênesis, um conflito mitológico de deuses que degradeiam na eternidade, e dessa guerra e dessa luta surge o cosmos e todo o universo. A mitologia próxima da história do Gênesis é a mitologia dos sumérios, que está guardada nas tábuas de Hammurabi. Nela vai dizer que o mundo foi guerreado através de Marduk e Tiamat. E Marduk assassina Tiamat, e quando Tiamat é aberto no seu ventre, Marduk ele abre Tiamat e cria a abóbada celeste. Gênesis quebra totalmente a tradição que estava na sua época. Mostra um único Deus, Criador de todas as coisas, e todas as coisas não é Deus. Vem dele, mas não é ele. Quando nós chegamos no capítulo 12 de Gênesis, o texto muda, a Bíblia muda. Em vez de nós falarmos do que está acontecendo no mundo, do que aconteceu com a criação, o texto a partir do capítulo 12 foca na vida da família de Abraão, Isaque e Jacó. Entramos numa fase no livro de Gênesis que é conhecida como a aliança patriarcal ou a aliança abraâmica, onde mostra a vida de Abraão, Isaque e Jacó, o que eles fizeram, mas mais ainda, mostra o que Deus fez na vida de Abraão, Isaque e Jacó. Quando chegamos no capítulo 37, do capítulo 37 até o capítulo 50, tirando o capítulo 38, a Bíblia vai focar na história da vida de José. A história patriarcal é enxertada com a história da vida de José, um personagem ímpar nas Escrituras Sagradas. Não há nenhum outro que se compara a José. A teologia vai dizer que José é um tipo de Cristo. Ele tipifica o ministério de Cristo na terra e os ministérios que Cristo exerceu. Nós nos identificamos com a vida de José. Olhamos para ele, olhamos para o drama da vida dele e nos colocamos diante dele. Nos expressamos diante da vida de José. É sempre bom voltarmos, de vez em quando, na nossa caminhada e olharmos com carinho para a vida de José. O texto base que nós lemos vai falar que Jacó e José estavam em Hebrão. José com 17 anos, no texto do capítulo 37 antes vai falar isso, estava em Hebrom com seu pai, e os irmãos de José estavam em Siquém. Só para termos uma ideia de distância, no texto às vezes a gente não consegue captar, a distância entre Hebrom e Siquém é como a distância do centro de Niterói ao centro de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. É mais ou menos 120 quilômetros de distância. E Jacó chega para José e fala o seguinte: José, vai lá em Siquém, e eu quero saber o que está acontecendo com seus irmãos. Quero saber o que está acontecendo com o rebanho. E um jovem de 17 anos é liberado pelo pai para poder ir a pé até a Siquém, andar 120 quilômetros, para trazer a notícia dos seus irmãos.
Quando ele chega a Siquém, ele recebe uma notícia. Os irmãos não estão mais lá. Foram a Dotã. A distância de Dotã para Siquém é mais ou menos a distância de São Pedro da Aldeia a Búzios. Dá em torno de uns 30, 40 quilômetros, mais ou menos. É uma distância que ele percorreu e avançou mais na sua caminhada e foi até mais ou menos uma região próxima à distância de Búzios para encontrar os seus irmãos. O verso 14 vai dizer o seguinte: já que Jacó enviou a José para receber as notícias do que estava acontecendo na peregrinação dos irmãos. Mas o texto avança dizendo que os irmãos viram José de longe. E quando viram José de longe, planejaram contra a vida de José, no verso 20 vai dizer isso. Mas sob a intervenção de Rubens, José é jogado na cisterna e não morto. Versículos antes, no início do capítulo 37, principalmente a partir do verso 5, a Bíblia vai nos contar que José teve 2 sonhos. A partir do verso 5 vai começar a contar e relatar os sonhos de José. O primeiro sonho que José teve, ele estava no campo com os seus irmãos, colhendo feixes e fechando os feixes do trigo. E de repente o feixe de José fica de pé. E quando ele fica de pé, o feixe de José, os feixes dos seus irmãos rodeiam o feixe de José e se curvam e se dobram diante do feixe de José. Eles contam isso para os seus irmãos e seus irmãos não gostaram do que ouviram. O texto vai dizer: reinarás você sobre nós? Um dos filhos menores sobre os maiores? Mas esse sonho não foi o único, ele teve outro sonho. E o segundo sonho vai dizer que José estava em determinado local e o sol e a lua e 11 estrelas se dobram diante de José. Mais uma vez os irmãos ficam indignados. O pai de José, Jacó, fala o seguinte: eu e sua mãe e seus irmãos dobraremos diante de você? Mas só que esses sonhos que José teve mudou totalmente a vida de José. Foram 2 sonhos que mudaram totalmente a história de vida dele. A base da vida de José foi totalmente transformada por causa desses 2 sonhos. A vida de José foi levada para dentro de uma cisterna, exatamente por causa desses 2 sonhos que ele teve. José saiu da estabilidade de vida para uma instabilidade, uma estabilidade total. O horizonte de José diminuiu totalmente por causa desses sonhos. E a sua perspectiva diminuiu também. Ele estava dentro de uma cisterna, da onde ele não podia imaginar, veio uma catástrofe para a vida dele. Roubaram-lhe as perspectivas, a vida, a estabilidade, e naquele exato momento José estava no fundo de um poço. Ele tinha apenas um fundo lamacento, parede de todos os lados e apenas uma abertura, a qual ele não podia alcançar de jeito nenhum para poder sair. Uma impossibilidade dele sair. Quantos que nesse momento que nos rodeiam, às vezes nós mesmos que estamos aqui nessa manhã, ou aqueles que nos assistem pelas redes sociais, estão que nem José, dentro de uma cisterna, sem conseguir sair da onde estão. Da onde menos se esperava, veio uma catástrofe. O mar se levanta. A vida sai da estabilidade para a instabilidade. Conflitos emocionais surgem. Sonhos são frustrados. Pessoas que são prisioneiras de si mesmo. Nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro foi separado como Setembro Amarelo. Uma prevenção contra o suicídio que acontece nos nossos dias. Uma grande causa. No sul do país, existe uma ponte que é chamada Ponte do Suicídio, vulgarmente chamado, por causa da quantidade de suicídio que acontece naquele lugar. Igrejas fazem plantão de 24 horas em cima dessa ponte para poder livrar as almas abatidas que tentam se jogar dessa ponte. Pessoas que são prisioneiras, sonhos que estão destruídos,
Pessoas que nesse exato momento estão dentro de uma cisterna, sem perspectiva, sem horizonte. Sabemos de pessoas assim, conhecemos pessoas assim. Em muitos momentos da nossa vida nós estivemos nessa mesma situação. Pessoas que nesse exato momento estão aguardando alguém que lhe jogue uma corda, alguém que dê uma escada para subir, alguém que lhe preste um socorro. Pessoas que estão paradas por causa dos resultados que tiveram na sua vida, que não sonham mais, que enterraram os seus sonhos e estão machucados pelo caminho. Agostinho de Hipona, ele disse certa vez o seguinte, que 2 homens foram levados para a prisão, e eles olharam pela grade dessa prisão. Um viu a lama, o outro viu as estrelas. Qual tem sido a sua esperança nesses dias? Para onde nós estamos olhando na nossa jornada de vida? Nós vamos dividir a vida de José em 4 etapas da vida dele para nós entendermos o que Deus fez com ele e meditarmos sobre a vida dele. A primeira fase que eu quero trazer para a nossa meditação é José como filho favorito. O texto vai dizer que José era o filho da velhice de Jacó. Jacó protegia ele, mas muito além de ser o filho da velhice, José era o filho do amor da juventude. José era o filho de Raquel. Jacó olhava para José e via Raquel em José. Era estéril, demorou para dar à luz. Quando deu à luz e quando Deus deu o filho para ela, José ficou sendo o xodó de Jacó. A Bíblia vai dizer que a impressão dos irmãos é que o pai amava mais a José do que aos outros. José era protegido, José era acolhido, José era valorizado, José era elogiado. As tarefas de confiança eram dadas na sua mão. O pai confiava nos trabalhos de José. Os afetos lhe eram entregues. Isso não era bem visto. José tinha um mundo, a qual nesse mundo ele era o rei desse mundo. Ele era protegido e cercado pelo pai. Que vida, que momentos. O filho favorito, mas ele teve 2 sonhos. O verso 11 vai dizer que desses 2 sonhos, Jacó guardava os sonhos no coração, mas os irmãos não fizeram a mesma coisa. O texto vai dizer no verso 11 que os irmãos o invejavam. Os irmãos invejavam José. E essa inveja fez com que o reinado de José acabasse. Aquele ambiente de filho favorito fosse acabado. José teve um grande passado, mas no verso 24 ele estava totalmente sem futuro. Estava dentro de uma cisterna. Ele tinha apenas uma abertura naquela cisterna e sem nenhum horizonte de vida. Quantos nessa manhã estão vivendo de um passado que não existe mais? Estão dentro de uma cisterna pensando e relembrando o passado de uma perda, o passado de um estilo de vida que hoje não mais tem, porque estão dentro de uma cisterna sem horizonte. Pessoas que continuam vivendo a glória do passado porque justamente estão sem perspectiva do futuro. Isso nos leva para a segunda fase da vida de José. A segunda fase da vida de José é o irmão odiado. Gênesis 37, verso 18, que nós lemos, vai falar o seguinte, que José estava indo para Dotã, mas antes dele chegar a Dotã, os irmãos os viram. Está lá o texto, eles ouviram de longe. José estava marcado. José era conhecido pela sua sociedade, por aqueles que conviviam ao seu lado. José já tinha um jeito de andar, um jeito de parecer indistinguível. Ele tinha uma marca que de longe era visto. Aqueles que o rodeavam identificavam facilmente. E no verso 19 vai nos dizer qual é a marca que José tinha. O verso 19 vai dizer o seguinte: lá vem
o sonhador. José era marcado pelos seus sonhos. Os irmãos o conheciam pelos sonhos que ele tinha. Ele era interpretado pela marca que tinha na sua vida. Ele era o sonhador. Qual é a nossa marca nessa manhã? Como nós estamos marcados diante da sociedade que nos rodeia? Como somos vistos pelo nosso cônjuge, pelos filhos, pelos nossos primos, tios, pais, mãe, irmãos, irmãs, colegas de trabalho, gerência, subalternos? Como somos vistos? Somos vistos como homens e mulheres de Deus? Ou às vezes somos vistos como nem imaginava que você era cristão? José era marcado. E nós somos marcados. Como as pessoas têm nos visto nessa manhã? José era o sonhador. E isso incomodou quem estava ao seu lado. Incomodou tanto que ele foi jogado em uma cisterna seca e vazia. O sonho de José levou ele para aquele lugar. Ele entrou dentro daquela cisterna por causa dos dois sonhos. Para onde os nossos sonhos têm nos levado? José foi para dentro da cisterna. E existe momento que os nossos sonhos nos levam para situações iguais. Existem momentos que nós ficamos iguais a José. Existe momento que estamos também dentro de uma cisterna. E é nesse momento que o nosso horizonte fica pequeno. É nesse momento que os nossos sonhos se enterram. É nesse momento que os nossos sonhos são sepultados. É nesse momento que os sonhos acabam-se. José estava lá dentro e ele teve que pagar um alto preço para ver os seus sonhos realizados. Qual é o preço que nós estamos pagando? Olhamos para a nossa trajetória de vida e observamos quais são os preços que nós estamos pagando pelos nossos sonhos. José foi vendido pelos seus irmãos. De repente, da onde nós não imaginamos, a dificuldade se levanta. A dor entra no nosso coração. Se levanta do lugar que menos imaginamos na nossa vida. Às vezes falamos o seguinte: nunca imaginei que isso poderia acontecer dessa forma. Não esperava isso para esse momento. Os irmãos de José o venderam. Se nós esquecêssemos os capítulos à frente, até o capítulo 50, e fôssemos nesse exato momento também pastores, e estivéssemos em Dotã, no meio daquelas campinas, pastoreando o nosso rebanho, e de longe visse os irmãos de José vendendo José para os ismaelitas, a nossa interpretação seria o seguinte: é um fim. Acabou a vida para esse rapaz. 17 anos, vendido pelos irmãos, levado para uma terra que ele não sabe para onde ele vai, afastado dos seus familiares. Esse aí nunca mais se levanta. Os sonhos de José nunca vão acontecer. E foi o que os irmãos pensaram, está lá no verso 20. Veremos o que será dos seus sonhos. Está lá no verso 20. Porque naquele exato momento os sonhos se foram. José não estava mais perto do pai. José não era mais o filho favorito. O mundo de José caiu. E tem muita gente que o mundo caiu nessa manhã. Tem muita gente que os sonhos, que pararam de sonhar, porque o mundo caiu. José caminha para a sua terceira fase de vida. Ele deixa de ser o odiado pelos irmãos e passa a ser o mordomo fiel. A situação de José muda totalmente. De filho favorito para escravo em uma terra estranha. Mas isso não abateu José. O texto vai dizer que José chega no Egito como escravo. Ele trabalha como escravo. Ele recebe salário de escravo. Mas tinham dois sonhos na vida de José que precisavam ser cumpridos. Tinham dois sonhos que precisavam ser realizados.
E isso impulsionava a vida de José. A Bíblia vai dizer que José, como mordomo na casa de Potifar, ele prosperava em tudo que ele colocava a mão. José não chegou lá na casa de Potifar e falou assim: agora minha vida aqui acabou, vou ficar pelos cantos mesmo, não vou fazer nada direito. Que ânimo eu tenho para fazer alguma coisa? Acabou a minha vida. A Bíblia vai dizer que ele prosperava, ele continuou fazendo, ele continuou trabalhando, e enquanto ele trabalhava, ele prosperava. Quantas vidas abatidas, pessoas com problemas dentro do lar, pessoas que receberam abusos físicos, psicológicos, sexuais, desemprego, violência, vícios dentro do lar, finanças, dificuldade de pagar as contas, enfermidades, perdas no ente familiar, pessoas que estão abatidas, pessoas que de repente nesse exato momento estão olhando para a lama. Mas José não se abateu. O texto vai dizer que José cresceu na casa de Potifar. José de escravo assumiu a responsabilidade para ser administrador de Potifar, administrador da casa de Potifar. Nada acontecia na casa de Potifar sem que José soubesse. De escravo para administrador. Mas aí que começa o perigo na vida de José. Aí começa um perigo que ele poderia estar travando. Ele, como um jovem ainda, mais ou menos ao torno dos 20 anos que isso ocorre, ele poderia chegar dentro de si e falar o seguinte: o meu sonho foi realizado. Olha onde estou. Eu era o filho favorito de Jacó, vivia num ambiente seminômade de um criador de ovelhas, em uma sociedade patriarcal. Hoje eu sou administrador de Potifar. E quem é Potifar? Potifar é o chefe do exército do faraó. Voltando à linguagem de hoje, Potifar é ministro da defesa do maior imperador da terra, do maior império. José não era qualquer coisa naquele momento. Ele não trabalhava para qualquer pessoa. Ele estava dentro de uma família extremamente importante e ele tinha um status de vida. Ele poderia chegar e falar o seguinte: o meu sonho realizou, olha onde estou, eu sou mordomo aqui, o meu sonho se cumpriu. Mas não era isso que Deus queria na vida de José. José continuava como escravo. Ele ainda era escravo em uma terra estranha. A casa de Potifar não era o lugar que Deus queria para José. José só estava passando por um caminho. Deus estava apenas forjando José. José estava sendo forjado pelo Senhor. E quando José chega no auge que ele poderia chegar na casa de Potifar, ele leva um tombo. Ele é acusado. Ele é acusado de uma tentativa de abuso, de abusar da esposa de Potifar. E isso faz com que, mais uma vez, José fique dentro de um buraco, com parede por todos os lados. Mais uma vez ele entra dentro de uma cisterna, só que a cisterna agora é a prisão. O que José fez para ir para lá? O que José fez para ir para dentro de uma cisterna? O que José fez para ser vendido pelos ismaelitas? José teve apenas 2 sonhos. E para onde esses 2 sonhos estavam levando José? Para onde os nossos sonhos têm nos levado? Quais situações temos passado para que os nossos sonhos possam acontecer? A 4ª fase da vida de José é José como prisioneiro. José estava lá dentro da prisão, injustiçado, frustrado, sem família. E cadê os sonhos de José? Não estavam lá. Como dói quando os nossos sonhos são frustrados. Como dói quando as nossas perspectivas não são alcançadas. Como dói quando a esperança se esvai e estamos sozinhos no mundo.
Imagine José entrando naquela prisão, na mente dele vendo como ele era na casa do pai, como ele era no seio da família, lembrando do convívio com Diná, lembrando do convívio com as suas parentelas, com os servos do seu pai, o que ele fazia naquele lugar com seu pai, e também como ele era com Potifar, a autoridade que ele tinha dentro da casa de Potifar, com os bens de Potifar, e agora dentro de uma prisão. Quais são as prisões que nós temos nessa manhã? Aonde estamos presos? E o que está nos prendendo? Aonde os nossos sonhos têm sido enterrados? Mas o texto vai nos dizer diferente. Os sonhos de José não foram enterrados. O texto vai dizer que José prosperou na prisão. Isso nos ensina, nos dá um grande ensinamento. Não importa aonde nós estejamos, nós prosperamos porque Deus está conosco. A nossa prosperidade está ligada a Deus estar conosco e não aonde nós estamos. José estava dentro da casa de Potifar, lá ele prosperou. José está dentro da prisão, lá ele prosperou. Os sonhos de José não estavam realizados ainda, mas aonde ele estava passando e por onde ele passava, ele prosperava. José não desistiu, ele não ficou pelos cantos lamentando, ele prosseguiu, ele avançou e ele viu a mão de Deus na vida dele, ele viu ele prosperando. José não estava sozinho dentro daquela prisão e nós não estamos sozinhos nas prisões que são levantadas na nossa vida. Aquilo que se levanta na nossa vida, Deus está conosco, Deus estava com ele, Deus estava cuidando de José. E de repente naquela prisão surgem dois homens, o copeiro e o padeiro mor, o copeiro do rei e o padeiro do rei. E novamente o sonho entra na vida de José, e dois sonhos novamente entram na vida de José. O copeiro tem um sonho e o padeiro tem outro. José vira para o copeiro e fala o seguinte: daqui a 3 dias você será solto e será restituído de tudo o que você tinha antes de você entrar na prisão. O seu cargo será restituído. Ao padeiro ele falou assim: não, daqui a 3 dias você morrerá. O sonho acontece. José vira para o copeiro e fala o seguinte: quando você estiver lá fora, lembra de mim. Eu estou aqui dentro injustiçado. Eu não fiz o que disseram. Quando você estiver com o pé lá fora, lembra de mim. Mas só que o copeiro esqueceu de José por 2 anos. 2 anos mais José fica naquela prisão. 2 anos mais José fica vendo aquelas grades, vendo as paredes, vendo o buraco que colocaram ele. Foram 2 anos de silêncio. E cadê os sonhos de José? Cadê as perspectivas? Ele olha pelas grades da prisão e o que ele está vendo? Tem muita gente que está vendo lama e não estrelas nessa manhã. Tem muita gente que está olhando para baixo e vendo a lama que está acontecendo do lado de fora. Mas enquanto José estava na cadeia, Deus estava com ele. Enquanto José estava naquele espaço, Deus estava com ele. Deus estava trabalhando em prol de José. O copeiro esqueceu de José, mas só que Deus não esqueceu dele naquele lugar. Deus vai lá em Faraó e dá 2 sonhos de novo a Faraó. 2 sonhos entram novamente na vida de José. E Faraó fica atormentado com esse sonho. O sonho atormenta totalmente a vida de Faraó, a tal ponto que ele vira para aqueles que rodeiam e fala o seguinte: chame todos os adivinhos, chame todos os sábios, esquadrinha toda a terra e chama todos aqueles que podem vir interpretar e têm a capacidade de interpretar meu sonho, que o sonho está me incomodando. Listar o nome de todos aqueles que poderiam interpretar o sonho do faraó. Mandaram mensageiros para chamar cada um deles. Intimaram para que esses homens, essas pessoas pudessem chegar diante do faraó e dar a resposta do sonho. Só que na lista não apareceu o nome de José. Na lista dos homens, o nome de José não estava presente, mas o nome de José estava na lista de Deus. Deus colocou José diante de Faraó. E o Faraó chama
José da prisão. José sai de um buraco para ficar na frente do faraó. E quando ele chega na frente do faraó, duas coisas ocorrem. Duas coisas ocorrem quando José chega na frente do faraó. Primeiro, o faraó acalma o seu coração porque Deus dá a interpretação do sonho. E em segundo, Deus realiza os sonhos de José naquele momento. Os sonhos de José são realizados diante do faraó. Eu queria convidar o grupo de louvor, se puder me ajudar. E quando chega no final, quando nós olhamos no final da vida de José, no capítulo 50, os irmãos de José começam a ficar com medo. Jacó é falecido e os irmãos começam a temer de que José, com o poder que ele tinha, pudesse fazer alguma coisa contra eles. Capítulo 50, verso 20, José dá uma resposta para os irmãos. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou-o em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. O nosso Deus é aquele que converte o mal em bem. O nosso Deus é aquele que converte prisões em paraísos. O nosso Deus é aquele que converte deserto em oásis. A nossa história de vida não está desapercebida de Deus. Nada acontece se não for a vontade do nosso Senhor. Nós cantamos aqui que nós rompemos em fé. Os sonhos de José realizaram. Como estão os nossos sonhos nessa manhã? A jornada está difícil? A dor está doendo dentro do coração? A enfermidade está dentro do lar? O filho, a filha está longe? Não tem nada dentro da geladeira? Os nossos sonhos estão na mão do Senhor. A caminhada pode estar cansada. Você pode estar olhando para a lama, mas nessa manhã é hora de olhar para as estrelas. Um pastor conhecido meu amigo, falou que certa vez, no ano mais ou menos de 2010, ele foi com uma comissão de pastores para o Haiti, logo depois daquele grande terremoto que teve no Haiti. E ele estava andando naquela região do Haiti e vendo todas as casas e todas as infraestruturas no chão, abaladas. E ele admirado para vendo como que aquela população e como aquelas pessoas poderiam se reerguer de novo. E o grupo foi convidado a passear pelas tendas da ONU, onde que estavam todos aqueles que estavam sem residência. E ele passeando e falando com o Senhor, Senhor, como que esse povo vai reerguer novamente? Eles estão destruídos. Eles não têm nada. Mas quando ele passa por uma tenda, ele escuta uma mulher cantando dentro da tenda. E essa mulher, que tinha perdido tudo, que estava morando numa tenda da ONU, esperando as Nações Unidas darem o que comer, o que beber, ela dentro da tenda estava cantando, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu sei, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus está vivo. Os teus olhos estão atentos às nossas necessidades. Os teus ouvidos estão sensíveis ao nosso clamor. Ele tem o melhor para nós. A nossa jornada ainda não terminou. A nossa jornada tem que continuar. Tudo passa, tudo muda, mas os planos de Deus não são frustrados em nossas vidas. Os planos de Deus não são frustrados em nosso viver. Ninguém tem a capacidade de frustrar os planos de Deus.
nós vamos ver o impossível acontecer. Nós vamos ver o que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Porque justamente o nosso Deus é um Deus de aliança. É o Deus que faz aliança conosco, que planeja a nossa vida, que planeja a nossa trajetória de vida. E Ele está no controle do nosso ser. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar de pé. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem
Senhor Deus, os seus planos, Pai, não podem ser frustrados. Nada nem ninguém, não há mercado financeiro, não há governos humanos, não há autoridade que frustre os seus planos, Senhor Deus. Não há intempéries que entra na nossa vida que venha frustrar o que o Senhor deseja para nós. Que nós possamos, Pai amado, mesmo no meio das prisões que se levantarem, nós possamos enxergar a sua mão conosco. Que nós possamos, Pai amado, enxergar, Pai amado, que Tu estás no nosso momento de sofrimento e de tristeza. Senhor Deus, toma a Tua casa, toma os Teus filhos, toma os enfermos, toma os doentes, Senhor Deus, aqueles que estão internados e aqueles que estão dentro de casa. Toma aqueles, Senhor Deus, que nos assistem pelas redes sociais, que acompanham pelas redes sociais, Senhor. Tu és o Deus de aliança. Os Teus olhos estão atentos, os Teus ouvidos estão sensíveis, e nós vamos ver os Seus planos acontecerem. Nós vamos ver a Sua vontade se cumprindo em nossas vidas, e nós vamos ver que grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Senhor Deus, toma a Tua igreja, esteja com eles, Pai, e que essa mensagem possa germinar em nossos corações, Pai. Senhor Deus, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Presbítero Eliezer, poder sentar todos. Queridos, nós vamos encerrar nosso culto e viemos prestar ao Senhor nosso Deus. Oramos para que Ele tenha recebido a nossa adoração e o nosso louvor. Queremos ainda lembrar que teremos a escola dominical logo a seguir. Vamos descer, vou tomar um cafezinho com bolo que tem lá embaixo. E depois a gente volta para a escola dominical, que o pastor Márcio estará ministrando também. Tá? E amanhã, aqueles que puderem, poderão estar participando do sepultamento da nossa querida irmã Nissete. Tá? E o Senhor Deus conforte os corações dos familiares daquela família. Vamos convidar o pastor para entrar a bênção apostólica. E assim a gente desce para a escola dominical. Senhor, nosso Senhor, Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse período da manhã. Senhor Deus, temos a certeza de que o Senhor aceitou os nossos louvores e a nossa adoração. Que o Senhor fez presente nesse lugar, como sempre esteve. E que os nossos corações ouviram de Ti, Pai amado, para as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, visita aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Aqueles, Senhor Deus, que ainda não encontraram o Senhor como o Salvador das suas vidas. Que o Teu Santo Espírito possa revelar a grandeza do Seu Filho Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito, Pai amado, possa mostrar a verdade que é expresso no sacrifício do Seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pai amado, toma o pastor Francisco nas Tuas mãos, a irmã Jacira. Que o Senhor possa, Pai amado, restabelecer a cada dia, e a cada dia dar mais força, mais ânimo, porque nós estamos vendo um milagre acontecer na vida do Teu servo, na família do Teu servo. Senhor Deus, aqueles que não puderem, Pai amado, ficar na escola, que o Senhor possa levar na Tua paz, na Tua segurança, e que nós possamos continuar aqui, Senhor Deus, com a Tua presença,
com os teus ensinamentos. Abra nossa mente para entendermos mais da tua palavra, Pai. Senhor, é que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo esteja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, a começar por essa igreja que está aqui em Lindo Parque, e pelos séculos dos séculos. Amém. Onipotente esteja sobre ti, sobre casa e sua família, para lhe largar da seta que voa de dia e a anda na escuridão. Isso será a sua habitação. Os anjos do Senhor te sustentarão as mãos, pés e pernas não tropeçarão. Mas a morte que assola no meio do dia, pois alguma te sucederá. Nem praça alguma sua casa chegará. Nesses dias de angústia, vai-se morar. Desejo seus dias sejam felizes, suas noites sejam tranquilas, e não lhes falte paz e amor. Desejo que as bênçãos do Senhor sejam sobre sua família, e não lhes falte paz e amor.